Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o CDB do C6 Bank. Se você chegar até o final, você vai sair daqui sabendo o que é um CDB, quanto rende o CDB do C6 Bank, qual que é o valor mínimo para você investir, qual que é o risco que você corre, quando você pode resgatar e como investir na prática. Eu vou gravar a tela do meu celular e mostrar todo o passo a passo de como você pode fazer esse investimento, que já é bem melhor do que a poupança. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo nós vamos falar sobre como investir no CDB do C6 Bank. E para a gente começar, caso você seja iniciante, não tenha muito conhecimento sobre investimentos, o que é um CDB? É um certificado de depósito bancário. É um título que você pode comprar e esse título funciona basicamente da seguinte forma. Você tem um dinheiro que você conseguiu poupar, ou seja, você gastou menos do que você ganha, você tem esse dinheiro ali parado na conta. O que você vai fazer? Você vai colocar esse dinheiro para render. Você vai emprestar esse dinheiro para o banco vai usar esse dinheiro para qualquer atividade que ele queira fazer, né? Emprestar esse dinheiro para outra pessoa e em troca disso, de você abrir mão desse dinheiro hoje para recuperar ele lá na frente, o banco vai te pagar uns juros ao longo desse tempo. Da mesma forma que você pode ir lá no banco solicitar um empréstimo, um financiamento, que você vai pegar um dinheiro para fazer alguma coisa, funciona da mesma forma, só que na lógica invertida. Você empresta dinheiro para o banco e lá na frente o banco vai te devolver esse dinheiro com os juros referentes àquele tempo que ficou investido. Quanto mais tempo ficar investido, mais dinheiro você vai ganhar proporcionalmente ao prazo. Mas beleza então, quanto que vai render na prática esse dinheiro, né? Quanto que vai render um CDB, no caso, no CDB do C6 Bank? Bom, quando a gente entrar no aplicativo no final do vídeo, a gente vai ver que existem várias opções. Eu vou te explicar qual que é a diferença entre elas, as principais, mas a gente tem basicamente dois tipos de rentabilidade. A gente tem a rentabilidade pré-fixada e a rentabilidade pós-fixada. Qual que é a diferença entre elas? A rentabilidade pré-fixada é aquela rentabilidade que ela é fixada, ela é contratada previamente. Ou seja, você tem ali uma rentabilidade X que você já sabe exatamente qual que vai ser essa rentabilidade. Então, se você sabe quanto que vai render, quanto que você está investindo e qual que é o prazo que você vai deixar o dinheiro investido, você consegue saber exatamente qual que é o valor que você vai resgatar. Essa é a rentabilidade pré-fixada. Mas a gente tem também a rentabilidade pós-fixada. O que é isso? É uma rentabilidade que ela vai ser fixada posteriormente. Vai ser depois que a gente já tiver investido o dinheiro. Por quê? A gente tem hoje uma taxa que chama CDI, é a taxa do Certificado de Depósito Interbancário. Todos os dias os bancos emprestam dinheiro entre si e a média da taxa que esses bancos cobram é o que a gente chama de taxa CDI. E aí esse conceito ele é muito importante porque ele que vai determinar qual que é a rentabilidade nos nossos investimentos pós-fixados. Nossos investimentos sempre vão render um percentual dessa taxa do CDI. Está tudo muito confuso, calma que vai ficar mais fácil depois. Então pensa o seguinte, hoje o CDI está em 5,25% ao ano, mas vamos arredondar aqui só para 5%, só para facilitar o nosso cálculo. Se a gente tem um CDB que rende 100% do CDI, significa que se o CDI hoje está em 5% ao ano e ele continuar durante um ano em 5% ao ano, significa que 100% desse 5% é 5%. Vou até deixar escrito aqui na tela para facilitar a conta para vocês. É 100% de uma taxa que é 5%, então a gente tem exatamente a totalidade dessa taxa. Se fosse 50% de 5%, seria 2,5%. Se fosse 200% de 5%, seria 10%. Pegou? Eu acho que agora eu fiquei parecendo a Dilma, né? Fazendo conta, mas eu acho que deu para entender. Voltando aqui então, qual que é o problema disso? O problema é que a gente não sabe qual que vai ser o CDI dos próximos meses nem dos próximos anos. Essa taxa ela vai variando conforme o tempo vai passando de acordo com as tendências macroeconômicas e vários outros critérios também. Então, como a gente não sabe exatamente qual que vai ser o CDI dos próximos anos, a gente não consegue saber qual que vai ser exatamente a nossa rentabilidade. Mas a gente consegue ter uma base de projeção, a gente consegue simular com base no CDI atual ou com base no CDI projetado, apesar de não saber exatamente qual vai ser exatamente o CDI, mas a gente consegue projetar qual que vai ser a nossa rentabilidade com base nisso. E agora, qual que é o valor mínimo para a gente investir no CDB do C6 Bank? Bom, a gente tem dois valores mínimos diferentes, porque a gente tem diferentes tipos de CDB. O CDB de liquidez diária, aquele que a gente pode resgatar a qualquer momento, ele tem um valor mínimo de R$20. Ou seja, a partir de R$20 você já pode investir no CDB e começar a lucrar dia após dia.
Mas se você não quiser colocar no CDB de liquidez diária, quiser abrir mão da sua liquidez para ter o seu resgate mais lá na frente, depois de 1 ano, 2, 3 anos, aí você consegue ter uma rentabilidade adicional. Lembra dos 3 pilares dos investimentos, que é rentabilidade, risco e liquidez? Que a gente não consegue ter os 3. Se a gente quer aumentar a nossa rentabilidade, a gente tem que abrir mão da nossa liquidez ou aumentar um pouco o risco do investimento também. É mais ou menos assim que funciona. Nesse caso, se a gente quer ter mais rentabilidade, quer render mais de 100% do CDI, a gente tem que abrir mão da nossa liquidez diária. Não vai poder resgatar a qualquer momento, então a gente só vai poder resgatar depois de 1 ano, por exemplo. Aí já passa a render 106% do CDI. No caso do liquidez diária, seria só 102%. Na verdade, eu estou conferindo aqui os 106% do CDI é caso você queira resgatar apenas em 3 meses. Se fosse resgatar em 1 ano, aí você já teria 113% do CDI, já melhoraria um pouquinho também. A próxima pergunta que a gente vai responder agora é quando que eu posso resgatar o meu dinheiro. Eu até já mencionei rapidamente sobre isso. Depende de qual título que você vai comprar. Tem aqueles títulos com liquidez diária, que você pode solicitar o resgate a qualquer momento e o dinheiro já cai na conta, mas tem os títulos também que não tem liquidez diária, que você só vai poder resgatar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo dos seus objetivos. Então não saia investindo sem entender o porquê você está fazendo aquele investimento. Não olhe só a rentabilidade, você precisa olhar o risco do investimento e também qual que é a liquidez e adequar isso ao seu perfil de risco, quanto risco você está disposto a correr, e também qual que é a sua necessidade de prazo. Se você tem uma viagem no final do ano, mas você vai investir num CDB que tem um vencimento só daqui 3 anos, o que vai acontecer? Você não vai resgatar o dinheiro, você não vai viajar. Então você precisa fazer esse planejamento adequado antes de fazer o seu investimento, saber exatamente o que você busca com aquele investimento. A gente sempre tem que investir com base em objetivos. E agora, antes da gente entrar na tela do celular, vamos falar rapidamente sobre o risco do investimento. Qual que é o risco que a gente tem ao investir no CDB do C6 Bank? Bom, todo banco que a gente está investindo, a gente tem um risco daquele banco. Ou seja, quando você empresta seu dinheiro para o C6, você está correndo o risco do C6 quebrar e não te devolver o dinheiro. Ele vai te dar um calote, ele não consegue pagar as suas obrigações, então o banco vai quebrar e não vai pagar o que ele deveria pagar para todos os seus investidores. Mas a gente tem algumas seguranças adicionais na hora que a gente está investindo no C6 Bank e outras que a gente vai ter em todos os outros bancos também. No caso do C6 Bank, ele é um banco que recentemente foi comprado pelo JP Morgan, que é um dos principais bancos lá nos Estados Unidos, que ele comprou uma fatia de 40% do C6 Bank. Então, ele teve aquele aval, digamos assim, de um dos principais bancos do mundo, um dos principais bancos lá dos Estados Unidos, que acreditou na proposta do C6 e se tornou sócio do C6. Então, a gente tem o JP Morgan por trás. E além disso, quando a gente está investindo em todos os outros bancos, em vários CDBs, a gente tem o quê? A gente tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, é uma quantia de dinheiro que está lá guardada para, caso um banco no Sistema Financeiro Nacional quebre, vai ter lá o dinheiro no FGC para arcar com todos os custos dos investidores que perderam dinheiro com aquela falência. Então, todos os bancos são obrigados, por lei, a pegar um pequeno percentual de todos os depósitos que ele recebe e colocar lá no FGC, ou seja, o FGC tem uma quantia de dinheiro para, eventualmente, se algum banco quebrar, você tem direito de receber um reembolso até R$250 mil por banco, limitado a 4 bancos num período de 4 anos. Ou seja, se 4 bancos que você tem dinheiro quebrarem, você poderia receber R$1 milhão no máximo, né? 250 mil por banco. Beleza, então, vamos ver aqui na prática, dentro do celular, dentro do aplicativo do C6, como que a gente vai fazer esse investimento na prática. Você vai ver que é super simples, super fácil, em questão de 2 minutos você já vai ter feito isso. Depois que você entender, com menos de 2 minutos você já consegue fazer isso também. A gente vai demorar um pouquinho mais porque eu preciso te explicar todo o passo a passo, mas você vai ver que é super simples. E se você já chegou até aqui e vai terminar esse vídeo junto comigo, eu gosto de saber quem são as pessoas que chegaram até o final. Então, o nosso código desse vídeo para você comentar aqui embaixo vai ser C6 Bank. Deixa aqui embaixo C6 Bank que eu vou saber que você é uma pessoa que chegou comigo até o final, beleza? Beleza, então. Aqui com a tela inicial do nosso aplicativo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar aqui em C6 Invest,
que é a plataforma de investimentos do C6. Aqui eu já tenho R$100 em conta para começar a investir e a gente tem aqui essa opção de investir em vários produtos diferentes. O CDB, ele é um título de renda fixa, então a gente vai ter que clicar aqui em renda fixa para abrir os nossos CDBs. E aí já carregou aqui os nossos CDBs do C6 Bank. O que a gente vai ter? A gente tem o CDB C6 pós-fixado com liquidez diária, que vai render 102% do CDI, tem a garantia do FGC, resgate, a disponibilidade é diária, a aplicação mínima, igual eu falei, são R$20, o nível de risco nível 1. Se a gente clicar aqui para investir, a gente vai ter algumas outras informações. Não tem taxa de administração, a validade são 2 anos, ou seja, se você investir hoje, o dinheiro vai ficar investindo durante 2 anos. Se você não resgatar depois de 2 anos, o dinheiro volta automaticamente para a conta. Se você quiser resgatar antes de 2 anos, nesse caso aqui, você consegue, porque você tem essa disponibilidade diária. É um CDB que o próprio banco C6 emitiu, então você está emprestando seu dinheiro para o C6 e aqui está explicando também a questão do FGC que você pode clicar. Enfim, aí depois você tem a alíquota de imposto de renda, sempre que a gente investe num CDB em qualquer banco, a gente vai ter que pagar imposto de renda sobre o nosso lucro. Vai ser essa alíquota aqui que, quanto maior o prazo de investimento que a gente tiver, menor vai ser a nossa alíquota de imposto de renda, ou seja, é um benefício para quem deixa o dinheiro investido por mais tempo. A gente também tem um IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, que só é cobrado caso você resgate o seu dinheiro antes de 30 dias. Se você deixar por mais de 30 dias, você já não tem que pagar IOF. E aqui tem algumas outras informações, você pode clicar aqui em ler mais sobre caso você queira também, beleza? Então essa é a primeira opção de CDB que a gente tem. Se a gente não quiser investir no CDB de liquidez diária, se a gente tem a opção de deixar o dinheiro investido por mais tempo, abrir mão da nossa liquidez, a gente pode buscar uma rentabilidade maior. Aqui a gente vai ter o CDB C6 pós-fixado também com vencimento em 3 meses, o CDB de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai descendo aqui, tem vários, 4 anos, 5 anos, só que aqui a gente tem uma coisa importante para a gente mencionar. Perceba que o CDB de 2 anos rende 119% do CDI. O CDB de 3 anos rende 119% do CDI. O CDB de 4 anos e o de 5 anos também rendem a mesma coisa. Ou seja, não faz sentido você investir em nenhum desses investimentos. Por quê? Se a gente tem a mesma rentabilidade para menos liquidez, não faz sentido, porque a gente está correndo um risco maior sem ter uma rentabilidade maior também. A nossa liquidez está menor, então deixar o dinheiro preso por mais tempo é um risco maior também que a gente corre. Então não faria sentido a gente deixar esse dinheiro preso por mais tempo sem ganhar mais por isso. Então nesse caso aqui, no CDB do C6, a gente teria que colocar apenas no CDB de 2 anos para ter esse benefício aqui, beleza? E se a gente continuar descendo aqui, a gente tem outra opção de CDB, que são os CDBs pré-fixados. Lembra que eu falei que teria a rentabilidade pré-fixada? Aqui em cima a gente não sabe qual que vai ser o CDI dos próximos 2 anos, dos próximos 5 anos. Mas no caso do CDB pré-fixado, a gente sabe que se a gente quiser resgatar em 6 meses, a nossa rentabilidade vai ser de 8,65% ao ano. Ou seja, vai render 8,65% ao ano durante 6 meses. Então renderia a metade disso aqui, renderia 4 e pouquinho, que daria justamente esse valor total no final. E aqui a gente tem as outras opções também. Na hora que a gente vai investindo durante mais tempo, a gente vai tendo uma rentabilidade ainda maior. Por exemplo, o CDB pré-fixado de 5 anos teria uma rentabilidade de 12,5% ao ano, que é um pouco menos de 1% ao mês. Já é uma rentabilidade interessante, mas o dinheiro ficaria preso até setembro de 2026. Talvez não faça tanto sentido assim deixar o dinheiro preso por tanto tempo, porque a gente tem risco de inflação, risco da taxa de juros subir, risco de deixar o dinheiro parado também. Então a gente precisa avaliar quais são os nossos objetivos e quanto de risco que a gente quer correr. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido, beleza? Aqui embaixo a gente tem outros tipos de CDB que são os atrelados ao IPCA. O que significa? Que, independentemente de qual seja a inflação do período, eu até tenho vídeos aqui no canal que eu explico melhor sobre a inflação, mas independente de qual seja a inflação, de quanto dinheiro você está perdendo ao longo do tempo, ou seja, quanto que o real está se desvalorizando, quanto que os preços das coisas estão aumentando, independente disso, você sempre vai ganhar uma taxa pré-fixada acima da inflação. Nesse caso aqui, se o IPCA for de 10%, nesse ano você ganharia 13,35%. Então você sempre vai ter um ganho acima
acima do IPCA. Isso é muito bom para a gente proteger o nosso poder de compra em prazos mais longos. Por exemplo, a gente vai deixar o dinheiro investido aqui durante 5 anos, a gente teria IPCA mais 5,45. Vai deixar o dinheiro por 7 anos, seria o IPCA mais 5,65, ou seja, receberia 5,65% a mais todos os anos do que o IPCA está aumentando. A gente não vai saber exatamente quanto que a gente vai resgatar lá na frente, mas a gente consegue saber que, independentemente do que aconteça com a economia, a gente vai receber 5% ao ano acima da inflação. E bom, para a gente finalizar esse vídeo aqui, vamos investir na prática para você ver como que funciona, né? Nesse caso aqui eu vou deixar o dinheiro num CDB pós-fixado de liquidez diária para poder resgatar a qualquer momento. A gente pode ler isso aqui tudo e clicar em investir. Eu tenho um saldo de R$100 na conta, vou colocar aqui R$100 para a gente investir. Então, nesse caso, clica em continuar. Aqui a gente vai ter que conferir algumas informações, né? A taxa é de 102% CDI, o imposto de renda, o IOF é isento depois de 30 dias, os prazos e clica aqui em investir. Na hora que a gente clica em investir, vai pedir para confirmar a transação. Eu clico em confirmar, vai validar o token de segurança e depois o dinheiro já está investido, o investimento foi realizado, a gente pode ver o comprovante do investimento aqui também, caso a gente queira. E depois é só voltar aqui, você vai ver que o saldo da minha conta já está zerado. A gente pode atualizar aqui para ver, eu depositei R$100 aqui no C6 e coloquei num CDB, aparece aqui R$100 no CDB. Para a gente ver onde que esse dinheiro está investido, a gente vai voltar aqui no menu inicial, vai clicar em C6 Investe, vai ver aqui que a gente tem aqui em cima 100% em renda fixa. A gente vai ver aqui que 100% do dinheiro que eu tenho no C6 Bank está em renda fixa. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que a gente tem R$100 no CDB, de liquidez diária que a gente investiu hoje e até agora rendeu zero, né? Porque acabei de investir. Então vai render de pouquinho em pouquinho até o vencimento ou até o momento que eu queira resgatar esse dinheiro de volta. E aí para resgatar é super simples também, agora não está aparecendo nada aqui porque eu só posso resgatar depois de um dia que eu fiz o investimento, então como eu investi hoje só vai estar disponível o resgate amanhã, mas depois se amanhã eu voltar aqui vai ter um botãozinho falando para resgatar. E aí eu posso clicar em resgatar, vai validar o token e tudo mais, e o dinheiro vai voltar para minha conta do C6 para eu gastar com o que eu quiser, mandar um Pix para alguém, enfim. É super fácil, super simples, não tem mistério nenhum. Então se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like aqui embaixo, que isso é muito importante para a gente, muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você gostou e entregar esse vídeo para as outras pessoas também, e assiste algum desses outros 2 vídeos aqui que eu tô deixando para você, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer!